Olá, seja muito bem-vindo à sua segunda aula de Excel do zero, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções, tá? Vou também te familiarizar um pouquinho com as tabelas. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar aqui nas funções. Eu vou te explicar como funciona uma função, vou te mostrar exemplos de uma função e como que você pode aplicar essas funções, tá bom? Mas enfim, vamos parar de enrolação e bora logo pro vídeo. Olha só, vou colocar uma tela branca aqui, tá? Para eu explicar direitinho como que funciona uma função. Bom, primeiro, igual. Toda função começa com igual, tá? Então você vai colocar igual, depois você vai escrever o nome da função, tá? Como tem diversas funções, eu vou escrever só função, tá? O nome da função, você vai colocar no lugar onde está escrito função ali. Depois você vai abrir com parênteses e você vai escrever seu argumento. Toda função tem argumento, então você vai escrever seu argumento 1. Logo depois você vai separar com ponto e vírgula e vai escrever seu argumento 2, assim por diante, quantos argumentos precisarem, e depois vai fechar com parênteses novamente, tá? João, não entendi nada que você falou. Calma. Essa aqui é a estrutura de uma função. Igual, nome da função, e entre parênteses você tem seus argumentos separados por ponto e vírgula. Você precisa gravar isso. Tá, mas João, me dá um exemplo aí então. Olha só, uma função que existe no Excel. Vou colocar aqui, ó, igual soma, e entre parênteses eu vou escrever o que eu quero somar. Então, vamos supor que eu queira somar a célula F2, ponto e vírgula, eu quero somar também a célula G5. E eu fecho os meus parênteses. Olha só, essa aqui é uma função. Essa aqui é uma função que funciona. Soma as minhas células entre os parênteses separados por ponto e vírgula, ok? Tá, então coloca isso aí na prática então, João. Claro, coloco na prática então. Vamos lá. Vou fazer aqui uma tabela bem simples, tá? Vou fazer uma tabela de mercado. Preciso ir no mercado, então vou fazer uma tabela para saber quanto que eu vou gastar, quais produtos eu vou comprar. Então vou colocar aqui, ó, produto, certo? Produto. Aqui do lado eu vou colocar a quantidade. Aqui eu vou colocar o preço e aqui eu vou colocar o total. Então, produto eu vou colocar, por exemplo, café, leite, pão e só, né? Acho que por enquanto só isso. É o café da manhã aqui, ó. Café, leite, pão. Então, na quantidade eu vou colocar um café, vou colocar 2 leites e 10 pães, tá? O preço eu vou colocar aqui um preço bem realista, R$ 1.560 para o café. O leite, R$ 6. O pão, 50 centavos, tá? E bom, agora eu vou formatar como tabela, que eu falei sobre isso na última aula, caso você não tenha visto. Eu recomendo você ir lá na minha última aula, onde eu falo sobre tudo isso aqui, que é formatar como tabela, eu vou colocar, sei lá, esse roxinho aqui. Ele vai me perguntar se eu tenho cabeçalho, eu vou falar que sim, porque eu tenho, olha só, produto, quantidade, preço total, e vou colocar aqui o total, certo? Igual essa célula vezes essa célula, certo? Bom, repara, como eu já formatei como tabela, ele já entendeu o que eu queria fazer e aplicou para os outros dois aqui também. Eu vou também aplicar um número de real, certo? Aqui, ó, pronto, transformei tudo em real. Vou também alinhar ele à esquerda. Lembrando que tudo isso eu falei na minha última aula, tá? Então, caso você não saiba o que eu estou fazendo aqui, recomendo você ir lá. E bom, vamos lá. Agora eu preciso saber quanto que eu vou gastar nessa compra. Eu já sei quanto que eu vou gastar com café, quanto que eu vou gastar com leite, quanto que eu vou gastar com pão. Mas eu quero saber quanto que eu vou gastar no total. E você pode me falar, pô, João, você pode colocar igual e selecionar as células. Olha só, essa célula, lembrando que eu estou usando as setinhas do mouse, mais essa célula, mais essa célula. E pronto, vai funcionar de fato. Só que a gente tem um problema. Quando eu adicionar um novo produto, repara, ó, eu vou inserir aqui uma nova linha. E eu vou adicionar um novo produto. Por exemplo, agora eu vou comprar presunto. Eu vou colocar aqui a quantidade, eu vou colocar, sei lá, um presunto. E vou colocar o preço de R$ 50, por exemplo, presunto. Repara, ele não mudou o meu valor. Continuou no valor antigo. Ele não somou esses R$ 50. É aí que entra a função, tá? Então eu vou tirar tudo isso aqui e vou adicionar uma função no lugar desse cara aqui, tá? Então, eu vou colocar aquela mesma função que eu acabei de falar, igual a soma, certo? Soma. Vou abrir o meu parênteses e repara, agora ele já apareceu aqui meus argumentos, certo? Ele já apareceu todos os meus argumentos. Olha, soma é o quê? A minha função. Então, vou colocar aqui, ó, minha função. O número aqui do lado, repara, a gente tem aqui, eu vou mudar de cor aqui para não ficar muito estranho. Aqui a gente tem nossos números, número 1, número 2, que é o quê? São os nossos argumentos. Ou seja, a gente tem aqui a nossa função, a gente tem o igual, tá? Porque sempre vai começar com igual, sempre vai começar com igual, igual a soma, certo? Abre parênteses, a gente coloca os nossos argumentos e depois fecha os parênteses, sempre separados com ponto e vírgula. Ok? Tudo bem? Essa é a estrutura de qualquer função do Excel. E soma é uma delas, beleza? Então eu vou colocar aqui igual a soma. E eu vou colocar o quê? Eu vou selecionar toda a minha coluna da minha tabela. Dessa forma, a minha função ela já vai entender o que eu quero fazer. Então, eu vou selecionar, eu vou segurar Shift, certo? Eu vou selecionar aqui ó, o total do café, vou segurar Shift com a setinha para baixo, vou selecionar toda a minha tabela. Agora, repara o que aconteceu. Tá igual soma tabela 2 total. Tabela 2 total. O que isso significa? Ele vai somar
a minha tabela 2, que é essa tabela aqui, tá? Essa minha tabela aqui é a tabela 2. Eu não mudei o nome dela. Então, tá o nome que o próprio Excel deu para ela, tabela 2. Tá, tabela 2 total. Então, ele está me referindo aqui, ó, a essa tabela, certo? Tabela 2, e o total é igual a esse total aqui, certo? Ou seja, ele vai somar todo o meu total, tudo bem? Então vamos lá, eu vou fechar o meu parênteses, vou dar Enter e pronto, ele somou. Agora repara, eu vou adicionar novamente um novo produto, inserir, vou colocar aqui, né, de novo, presunto, e pronto, ele já somou, subiu. Ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, 1.577. Agora eu vou voltar, 1.627. 1.577, agora eu vou adicionar aqui, ó, R$50, pronto, 1.627. E se for mais, João, vou colocar 80. Subiu também, 80.657. Eu posso fazer com quantas linhas eu quiser, tá bom? Quantas linhas eu quiser, tudo bem? Só que a gente tem outro problema para solucionar aqui. Essa função, ela se aplica para toda a minha coluna. Então, ela está somando toda a coluna total, toda a minha coluna total, certo? Agora, se eu vir aqui e aplicar um filtro na minha tabela. Porque sim, as tabelas elas têm filtros, tá? Olha só, se eu clicar aqui nessa setinha, por exemplo, em produto, eu consigo mudar meu filtro. Ah, eu quero classificar de A a Z. Ah, não, eu quero classificar de Z a A. Ah, não, mas eu quero tirar o café. Aí eu clico em OK, pronto, ele tirou o café, só me mostrou os outros três. Só que repara, ele não mudou o valor, ainda está 1.657. Então, o problema dessa função, ela sempre vai somar a minha tabela inteira. Ela não vai considerar o meu filtro. Então, a gente tem outra função. Eu vou colocar aqui, ó, igual subtotal. E repara, agora eu não escrevi o subtotal por extenso. Eu escrevi sub, já apareceu aqui, apareceu várias funções. Eu vou escolher aqui a subtotal com a setinha, tá? Eu cliquei com a setinha para baixo. E agora eu vou clicar com tab. Eu vou clicar o tab, certo, do teclado. Cliquei tab. Ele já selecionou aquela minha função e já abriu o parênteses. E repara, aqui é um pouco diferente essa minha função. Olha só, a gente tem o subtotal, que é o quê? É o nome da minha função. A gente tem, entre parênteses, o nosso argumento número da função, tá? E depois a gente tem as referências. O número da função é o quê? Esse subtotal, ele pode não só somar, como também calcular média, contar os números, valores, o máximo, o mínimo, tudo isso, tá? Mas eu quero só somar. Então, com a setinha do mouse, eu vou aqui, ó, e soma, que é o número 9. Eu vou clicar em Tab, ele já mostrou o número 9 ali para mim. Vou clicar no ponto e vírgula e fui para a referência 1. O que eu vou fazer com a setinha do mouse? Vou selecionar toda a minha coluna, certo? Aqui, ó, selecionei toda a minha coluna. Vou fechar com parênteses. Aqui, ó, fechei com parênteses. Vou dar Enter e pronto. Agora, se eu aplicar o filtro novamente, repara o que vai acontecer. Vou aplicar aqui, ó, vou tirar o café. Pronto, virou R$97, porque ele está aplicando esse meu filtro juntamente com a função. Tudo bem? Beleza? Tudo entendido até aqui? No vídeo de hoje, né, eu te mostrei duas funções completamente diferentes, mas nos próximos vídeos eu vou te mostrar mais funções mais importantes ainda do que essas duas, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Comente aí embaixo se você entendeu, se você não entendeu, o que você está achando desses meus vídeos, tá? Comente sugestões também, no que você sente dúvida, no que você não sente dúvida e coisas do tipo, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de considerar dar um like aqui embaixo caso você tenha gostado e, claro, se inscrever no canal caso você queira mais vídeos como esse. Tudo bem? Então valeu, falou e até a próxima aula.